posição, eles toleravam o que era errado, porque eles tinham uma vantagem. Aqui a ideia é essa, é você tolerar algo que é errado por você ter vantagem, ok? E isso acontece com todos. Todos passam por essa situação, voluntariamente ou involuntariamente. Todos nós passamos por situações dessas, voluntariamente ou involuntariamente. Fazemos concessões quando estamos tendo alguma vantagem. Não pode ser somente financeiro, mas algum retorno você tem e tolera o que é errado, ou tolera o que é pecado, ok? Então, o livro de Juízes, ele descreve o período entre a conquista de Canaã, que eles conquistaram a terra prometida, ok? E o período também onde posteriormente estabelece o quê? Uma monarquia. Eles não querem um juiz mais comandando e escolhem um rei para ele, né? Então, depois de Amós e Josué, Israel foi comandado por juízes, e mais para frente sabe que foi o que pediu um rei, e Deus deu um rei a eles. Só que, reafirmando de novo, eles tinham a missão, que era expulsar completamente todos aqueles povos pagãos do território de Israel. Mas, por concessão, por ter vantagem, eles toleravam, já que os israelitas os escravizaram sob trabalho esforçado para trabalhar para eles. Então, eles tinham uma vantagem. Então, por concessão, eles permitiram os cananeus continuavam, né, a viver. Então, por conveniência, ok? No caso deles era o interesse que eles tinham um retorno econômico. Só que esse retorno, ele não pode ser somente econômico, ele pode ser uma esfera grande. Concessões são feitas por várias formas, não só economicamente. Por exemplo, você tem na sua empresa lá um funcionário que chega atrasado, que não cumpre os horários, que não trabalha corretamente, que engana os clientes como vendedor, mas ele te dá te onera, ele te dá retorno, ele produz. A forma que ele trabalha não importa, é totalmente errado, mas você tolera ele lá, porque ele te dá um retorno, porque ele é um bom vendedor, porque ele vende muito, mas deixa saber o que ele vende como? Ele enganando os clientes, ele vende seguro com falsas promessas, mas você tolera ele lá, porque ele te dá um retorno. Então, tem vários tipos de concessões que pode ser feito, ok? E o que aconteceu nesse contexto? Apareceu o quê? O anjo do Senhor. Apareceu o anjo do Senhor para confrontar o povo de Israel. Só que aqui, irmãos, a palavra anjo, você vê que está no maiúsculo. No hebraico não tem a palavra maiúscula ou minúscula, é tudo direto. Só que pelo contexto, isso indica que foi o próprio Deus que apareceu em Israel e os confrontou. Então apareceu o anjo do Senhor, o próprio Deus vai e os confronta. Aquela obediência parcial que os israelitas estavam realizando e desobedecendo a ordem de Deus. Então a mensagem, o tema é o quê? Quando Deus confronta um povo que fez ou que faz concessões, que tolera o que é errado para ter um retorno. Tá, beleza. Então Deus vai lá e repreende os israelitas. Deus vai e repreende. Deus é um Deus que repreende. Deus é um Deus que admoesta. Deus é um Deus que exorta. Deus vai e repreende o povo. O anjo do Senhor aparece, que é o próprio Deus, acreditamos, e vai lá e exorta eles. O que Deus faz? Mas como é essa repreensão de Deus? Deus repreende o que, irmãos? Lembrando a fidelidade dele. Deus repreende eles, lembrando o que? A fidelidade de Deus com eles. Dizendo que sempre fui fiel com vocês. Olha só. Do Egito eu fiz vocês subir. Eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da escravidão. Eu tirei vocês lá da escravidão do Egito, onde vocês passavam necessidade, onde vocês passavam fome, onde vocês eram humilhados, onde vocês eram açoitados. E eu fiz vocês subir do Egito. Eu tirei vocês da servidão. Eu tirei vocês do lugar de sofrimento. Quer dizer, a gente sabe que Israel passou 400 e poucos anos lá sob servidão de faraós, sofrendo, açoitado, humilhado, maltratado, comida controlada, não tinha uma liberdade,
não podia cultuar o seu Deus livremente, e assim por diante. E Deus diz: eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês lá do Egito, eu tirei vocês daquela humilhação que vocês passaram. Então Deus vai e lembra. Então, antes de corrigir, o que Deus faz? Deus lembra tudo o que ele havia feito, ou a sua fidelidade. Isso aqui não é jogar na cara. Por exemplo, você tem um filho e você vai lá e lembra a ele o que você já fez por ele. Isso não é jogar na cara. Você está lembrando ele a fidelidade ou o seu papel de pai ou de mãe que você já fez. Por exemplo, você tem um filho e paga na escola cara para ele, prepara para ele fazer o vestibular e ser aprovado, enfim. Ele falta a escola, falta o vestibular, perde a prova do Enem, e você depois chama para conversar e você vai lembrar ele o que você fez, o que você abriu mão, o que você deixou de fazer para ele poder seguir um caminho correto. Isso não é jogar na cara, mas é lembrar o quê? Que a pessoa teve um suporte, que a pessoa não ficou ao Deus dará, mas ela teve um suporte do seu provedor. E aqui Deus faz a mesma coisa, ele repreende, lembra a sua fidelidade, antes de corrigir, Deus lembra tudo que ele fez. Quer dizer, Deus lembra que ele deu um suporte àquele povo que era escravo lá no Egito. Então ele libertou de escravidão depois de 400 anos, e que ele diz: eu cumpri a minha promessa. Deus diz: eu cumpri a promessa, eu fiz a minha parte. Que promessa é essa? Trouxe a terra sob juramento, havia prometido a vossos pais. A promessa que eu fiz a Abraão, eu cumpri na vida de vocês. Eu prometi a Abraão que aquela terra seria dele, e eu hoje estou cumprindo. Então Deus faz o quê? Ele cumpre a sua promessa, ele lembra a fidelidade dele